Pessoal, boa noite. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética. O tema de nossa aula hoje é alelos letais. E a gente vai começar falando sobre o que são esses alelos letais. Bom, existem inúmeras doenças ou erros metabólicos em diversas espécies que são consideradas por genes. Esses genes, em algum grau, causam doenças, diminuição de viabilidade, de fertilidade, de adaptação às espécies, são chamados de genes letais ou deletérios. Pessoal, esses erros metabólicos, esses genes letais, eles são conhecidos porque muitas vezes o fato desse erro, de ter esse erro metabólico, né, de ter esse erro nos alelos, esse gene letal, acontece que muitas vezes o indivíduo não chega a sobreviver, a ter vida. Existem vários graus de letalidade dependendo do tempo e modo de ação gênica. Aqui a gente tem 3 tipos. Quais são eles? Temos os letais obrigatórios, que são aqueles que vão morrer antes mesmo do nascimento. Temos os subletais, que são os que correspondem a genes que causam anormalidades genéticas não fatais ao nascimento, mas que, por mais que esse indivíduo chegue a nascer, depois de um tempo ele vai vir ao óbito. Semiletais, que diminuem a eficiência fisiológica temporária ou permanentemente, sendo fatais em apenas alguns indivíduos. Esses semiletais significa que o indivíduo ele vai ficar com alguma sequela, mas que ele pode vir a chegar a óbito ou não. Quais são os tipos de ação? Os genes letais eles podem ser dominantes, que pode ser completo ou incompleto, e recessivos. E as doenças gênicas que têm origem genética podem ser metabólicas ou bioquímicas, anatômicas funcionais, resistência, endócrinas e ligadas ao estresse e ligadas ao comportamento temperamento. Então, essas são algumas das doenças de origem genética que podem ser originadas através desses alelos letais. Bom, uma exemplificação que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte: quando existem alelos que, quando se reúnem em homozigota pode ser ela dominante ou excessiva, né? Podem conduzir à morte do seu portador. Se existirem esses genes em heterozigota, não são letais. Ou seja, significa que se em homozigoto, esses genes eles podem ser letais e levar à morte do indivíduo. Mas se estiver em heterozigoto, isso não ocorre, o gene não tem esse poder. Exemplo, o gato manx, a ausência de cauda nos gatos manx resulta de uma mutação que dá origem a um gene letal recessivo. Então significa que por mais que ele tenha, como que eu posso dizer, essa deficiência, né, não tem um rabinho, ainda assim ele consegue ter uma vida. Ele não é levado a óbito. Aí aqui, só para exemplificar melhor para vocês, temos o alelo cisão dominante, que é um fenótipo normal, que é o gatinho com cauda, o tradicional que a gente costuma ver. E o alelo Czinho é o alelo recessivo, que é o fenótipo sem cauda. Fazendo o cruzamento do indivíduo heterozigoto aqui, ó, Czinho, a gente vai ter o seguinte cruzamento. Vocês podem observar aqui, pessoal, que diferente da primeira lei de Mendel, que a proporção lá é 3:1, aqui vai ser 2:1. Por quê? Porque aqui existe o condicionamento do alelo letal, onde o indivíduo que for
totalmente recessivo. Nesse caso, nós estamos falando do alelo recessivo, né? O indivíduo que for totalmente recessivo, ele chega a falecer ainda no útero da mãe. Ele nem chega a nascer. Então, no caso, se ele não nasce, se ele não chega a ter a vida, a gente não conta com eles. É importante que vocês lembrem disso. Então, após o cruzamento, o que a gente pode observar? Que a gente tem uma proporção de 2 para 1. Porque um vai a óbito antes de nascer. Aí, a gente pode observar que tivemos o cesão cesinho, que é 50% dos indivíduos heterozigotos, que vão ser originados esses gatos manques que eu falei para vocês, que são aqueles gatinhos sem cauda, né? Sem um rabo. Temos o cesão, que é 25% indivíduos homozigotos dominantes, que são os gatos normais, com cauda, e temos o cesinho, que são 25% dos indivíduos homozigotos recessivos. Eles são não viáveis, morte prematura, porque o alelo letal, neste caso aqui, ele é recessivo. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de uma espécie de planta. Em uma espécie de planta existe o gene cesão dominante, responsável pela coloração verde das plantas. Então, quem vai dar o verde às plantas é o cesão dominante. O alelo recessivo, Ezinho, condiciona a ausência de coloração nas folhas. Portanto, o homozigoto recessivo, cesinho, morre ainda na fase jovem da planta, pois esta precisa de pigmento verde para produzir energia através da fotossíntese. A gente sabe que para a planta sobreviver, ela precisa ter clorofila, né? Que é esse elemento verde que as plantas produzem, através deles vai ocorrer a fotossíntese, etc. Se a planta não produz clorofila, significa que ela não pode sobreviver. Então, o que esse exemplo traz aqui pra gente é esse. Quando tiver o cesão, a planta ela vai ser clorofilada, mas quando ela for recessiva, ela vai ser aclorofilada, ela não vai produzir clorofila. É só a gente fazer aqui o cruzamento cesão-cesinho, e vamos ter essa seguinte proporção aqui: cesão, clorofilado, porque temos o gene cesão. Cesão-cesinho, clorofilado também. Cesão-cesinho, clorofilado também. Contudo, cesinho é totalmente recessivo. Então, ele não vai produzir clorofila, vai ser aclorofilado, ou seja, essa planta ela não vai chegar a se reproduzir. E aqui, mais uma vez, mostra a proporção dos alelos letais, que é 2 para 1, já que um desses indivíduos, 25% desses indivíduos, não chegam a ter vida. Aqui eu trouxe uma questãozinha para vocês, só para pôr em prática esse conhecimento. Em Drosófila, o gene azão mata os indivíduos homozigotos ainda na fase embrionária, ou seja, significa que o alelo letal aqui ele é dominante, certo? Sabendo-se que do cruzamento entre indivíduos heterozigotos nasceram 600 descendentes, com bases em tudo que já foi estudado sobre alelos letais, responda. Letra A. Calcule o número provável de embriões falecidos. Para a gente poder fazer o cálculo dos embriões que foram falecidos, primeiro a gente tem que fazer o cruzamento. Então, é preciso a gente se atentar às informações que as questões vão dar. Aqui a gente sabe que foi um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Significa que foi um cruzamento entre indivíduos azão-azinho com azão-azinho. Vai ser o seguinte: a gente vai pegar os indivíduos, vai cruzar, e a proporção que vai dar é esta aqui. Por quê? Porque quando o gene azão está em homozigose,
significa que aqueles indivíduos que contêm aquele gene não vão chegar a nascer. Se eles não chegam a nascer, vocês lembram que eu falei para vocês que a gente não conta com eles? Então é esse o caso aqui. Fazendo o cruzamento, a proporção genotípica seria essa aqui, certo? Contudo, a gente não vai contar com essa aqui, porque eles não chegam a nascer. E se ele falou que nasceram 600 descendentes, e a gente tem 3 genes diferentes aqui, é só dividir esses 600 para esses 3 genótipos que foram formados. Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, significa que tem 200 indivíduos azão, azinho, outros 200 indivíduos azão, azinho e outros 200 indivíduos azinho, azinho, totalmente recessivo. Na letra B, faz a seguinte pergunta: esta doença é dominante ou recessiva? Justifique sua resposta. Pessoal, no início da questão, eu falei que como o gene ele está condicionado, como o alelo ele está condicionado aqui ao gene azão, azão dominante, significa que ele se caracteriza por ser dominante aqui, porque ele apresenta o gene, o alelo azão dominante. Se fosse recessivo, seria azinho. Uma outra questão aqui para vocês em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pela presença do gene azão, letal em homozigose. Aqui é mais uma questão onde o alelo letal ele é dominante. Se o alelo recessivo azinho condiciona a pelagem preta. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigotos, esperam-se as seguintes proporções de camundongos de pelagem branca e preta, respectivamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se atentar às informações que a questão nos dá. A gente sabe que o alelo dominante A, ele é responsável pela pelagem de cor branca, que o alelo azinho é responsável pela pelagem de cor preta, e que o alelo azão em homozigose, ele é um alelo letal. Então, para solucionar essa questão, é só a gente anotar as informações, fazer o cruzamento entre os heterozigotos, que no caso é azão, azinho, azão, azinho, e a questão pergunta o seguinte: esperam-se as seguintes proporções de camundongos de pelagem branca e preta, respectivamente. Se o cruzamento deu azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 mas a questão nos diz que o gene azão em homozigose ele é letal, significa que na verdade a proporção que temos é azão, azinho, azão, azinho, 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 porque os indivíduos azão, azão, eles não chegam a ter vida. Então a proporção que temos aqui a gente pode observar que temos 2 brancos e uma preta, um camundongo preto. Então, se temos 2 brancas e uma preta, a proporção vai ser 2 de 3 brancos e 1 de 3 preto. Então, é só procurar nas alternativas e marcar a alternativa correta. Letra A, 1 de 2, não. Letra B, 1 de 4, não. Letra C, 2 de 3 são brancas e 1 de 3 são pretas. Então, a alternativa correta é a letra C. Pessoal, é isso. Até a próxima aula.